Boa noite, meu nome é Laura e hoje vamos falar sobre o conflito entre direito à autonomia da mulher versus a proteção da vida uterina. Então, esse tema ele é um tema central na história do direito e no debate social brasileiro, ou seja, o Brasil em si torna esse assunto muito polêmico. Um conceitinho rápido sobre o que é aborto, ele pode ser entendido como a interrupção da gestação e ele é regulamentado pelo Código Penal e reflete tensões históricas. Ele divide opiniões em culturais, religiosas, divide opiniões também jurídicas. O tema ele gera muita discussão porque ele vai dos princípios de que cada pessoa acredita. Então, vai variar de cada pessoa. Tem pessoas que acreditam que o aborto seja a solução, tem pessoas que acreditam que a proteção da vida uterina seja algo que só isso é importante. Em alguns casos, se opõe à dignidade e autonomia da mulher de um lado, e do outro lado, a formação de um ser, né? Um ser que está sendo formado ali. Por isso esse termo ele não é muito abordado só no campo jurídico, mas também ele divide opiniões, né? Como eu havia falado, sociais, éticas e também de saúde pública. Bom, o objetivo da nossa apresentação, falando de uma forma geral, é a gente compreender como esse conflito se desenvolveu no Brasil e quais argumentos sustentam cada posição, contribuindo para a análise dos direitos fundamentais da sociedade contemporânea. Ou seja, a nossa função aqui é explicar a situação dos dois lados, como funciona a proteção da mulher e a vida uterina, né? Muito boa noite, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre aborto na questão da lei da sociedade e da religião no Brasil. No Brasil, o aborto é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, principalmente nos artigos 124, 125 e 126. O artigo 124 prevê punição para a mulher que provoca o próprio aborto ou permite que outra pessoa realize o procedimento. Já os artigos 125 e 126 tratam dos casos em que terceiros realizam o aborto com ou sem o consentimento da gestante. Apesar disso, a própria legislação prevê situações em que o aborto pode ser permitido. Esses casos são quando a gravidez coloca a vida da mulher em risco, quando a gestação é resultado de estupro e nos casos de anencefalia fetal, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a partir de 2012. A discussão jurídica envolve princípios importantes da Constituição Federal, como o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a autonomia corporal da mulher. O aborto também divide opiniões na sociedade brasileira. Existem grupos que defendem a aplicação do direito ao aborto, argumentando que a mulher deve ter autonomia sobre o próprio corpo e que o tema também deve ser tratado como questão de saúde pública. Esses grupos apontam que a criminalização não impede a prática do aborto, mas aumenta os riscos de procedimentos clandestinos, principalmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. Por outro lado, existem grupos que defendem a proteção da vida desde a concepção e acreditam que o aborto representa uma violação ao direito à vida. O debate também é muito influenciado por fatores culturais, morais e religiosos, além da forte repercussão nas redes sociais e na mídia. As religiões possuem grande influência neste debate no Brasil. A Igreja Católica se posiciona historicamente contra o aborto, defendendo a preservação da vida desde a concepção. Grande parte das igrejas evangélicas também é contrária à ideia do aborto, principalmente por interpretações bíblicas e princípios morais. No Espiritismo, o aborto costuma ser visto como interrupção de um processo reencarnatório
embora muitos defendam acolhimento e análise individual de cada situação. Já nas religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, não existe uma posição única, variando conforme cada tradição e liderança religiosa. O judaísmo, em algumas correntes, permite interpretações mais flexíveis, principalmente quando a saúde da mulher está em risco. Eu sou o Gabriel e vim falar um pouco sobre o aborto. O aborto no Brasil é considerado crime pelo Código Penal, mas em determinadas ocasiões ele pode ser aceito pelo STF. Eu vou falar sobre 3 casos. O primeiro caso é quando a mulher é estuprada e ela engravida. Nesse caso, a mulher tem o direito de ir ao fim da gestação por conta desse estupro. Então, ela pode ir pedir na justiça e ir até o SUS, procurar um médico para fazer de forma legal esse aborto. O segundo caso de aborto é quando ocorre risco para a gestante ou para o feto que está em processo de desenvolvimento. Então, quando a mulher tem pressão alta ou de algum problema no feto que não vai viver após o nascimento, esse é permitido o aborto. Ou a mulher pode morrer durante o parto ou durante a gestação, pode complicar para ambos, pode ser feito o aborto. O terceiro caso que eu vou falar é a anencefalia. A anencefalia é uma doença grave que atinge o feto. Essa doença faz com que ele não tenha desenvolvimento em partes do cérebro. Então, nessas condições é permitido o aborto. O bebê não vai poder se desenvolver e provavelmente irá vir a óbito. O Supremo Tribunal Federal, através da ADPF 54, decidiu que a mulher gestante pode abortar o feto com anencefalia, mas somente com anencefalia que é válido esse aborto. Porque a anencefalia o feto não vai conseguir se desenvolver. Então ela não vai cometer um crime a abortar. O aborto ele acaba sendo um problema de saúde pública, porque mesmo sendo crime, muitas pessoas acabam recorrendo a fazer, e como não tem atendimento médico adequado, acabam indo para clínicas clandestinas, que não são os lugares com maior fiscalização do mundo, e nem com os profissionais mais qualificados. Então, inevitavelmente, aumenta o risco de infecção, doenças e, casos mais extremos, morte, né? Não existe, e muitos dos profissionais não são nem um pouco qualificados para a execução desse tipo de procedimento. Então, isso acaba muito atingindo muito mais mulheres em situação de vulnerabilidade social, pessoas mais pobres, esse tipo de coisa, que acabam sendo as mais O afetadas. conflito entre a autonomia, dignidade e a tutela da vida. De acordo com a sociedade brasileira, o aborto é um tema bastante polêmico que envolve muitas questões legais, morais e sociais, muitas vezes puxada apenas para a religião ou para a opinião pessoal. No Brasil, o aborto é permitido apenas em algumas situações específicas, como quando há algum risco de vida para a gestante em casos de estupro ou quando o feto é anencéfalo. Mesmo assim, o assunto gera muitos debates em redes sociais por internautas, porque envolve diferentes opiniões e valores. De um lado, existem as opiniões favoráveis ao aborto, que defendem o direito da mulher, que ela deve decidir sobre o próprio corpo dela, destacando a importância da autonomia e da segurança. E por outro lado, há as opiniões contrárias, claro, que geralmente se baseiam em valores éticos ou religiosos, como eu disse, que defendem a vida desde a sua concepção, apesar de muitas pessoas dizerem que é apenas um feto e não uma vida em si. Isso faz com que o tema seja bastante dividido na nossa sociedade. A mídia ela também tem um papel muito importante nesse debate. Ela pode influenciar a opinião das pessoas ao mostrar as histórias, dados e diferentes pontos de vista de cada contexto e situações de diversas pessoas que envolvem essa questão do aborto e suas famílias. Dependendo de como o assunto é abordado, ele pode gerar mais compreensão ou até reforçar os preconceitos ao decorrer disso e do quanto as pessoas podem se influenciar pelo que a mídia quer propor. Outro ponto importante é a questão da saúde pública, que mesmo ela sendo ilegal, na maioria dos casos o aborto acontece de forma clandestina.
Isso é preocupante, porque muitos desses procedimentos são feitos sem segurança, assim colocando a vida das mulheres em risco e sendo feito de formas duvidosas que não garantem um sucesso, tanto para a mulher em sua segurança e na questão do feto. Além disso, existe uma forte relação com a desigualdade social. Muitas mulheres com mais condições financeiras conseguem acessar métodos mais seguros, enquanto mulheres mais pobres acabam se expondo a maiores riscos. Isso mostra como o problema afeta grupos de maneira desigual. Por isso, o debate sobre aborto no Brasil ele se torna tão complexo e difícil de ser discutido, pois envolve não só questões legais, mas também sociais, econômicas e a questão da saúde pública, já que inicialmente ele é proibido, sem ser em casos específicos, como que envolvem a saúde do bebê e a sua malformação. Inicialmente eu pesquisei alguns artigos que eu achei interessantes e relevantes para diversificar esse tema e os tópicos que eu quis abordar. Eu trouxe um caso recente de um casal que ele foi preso por enterrar e queimar um recém-nascido após um suposto aborto. Ele foi feito pelo jornalista Rodrigo Tamaro em 5 de maio de 2026. Um casal de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi preso suspeito de enterrar e queimar um recém-nascido, na segunda-feira de 4 de maio. Aos policiais, o homem e a mulher relataram que o bebê nasceu morto. A polícia ela foi acionada para chegar até o local durante a manhã e também para comparecer ao hospital de Presidente Prudente, onde estava a mulher após o suposto aborto. No local, os agentes foram informados de uma jovem de 23 anos que deu entrada na unidade de saúde pública com forte sangramento vaginal, que ela relatou à equipe médica que havia sofrido um aborto. Quando ela foi questionada pelas autoridades, a mulher afirmou que a criança nasceu sem vida e que o companheiro, um homem de 26 anos, enterrou o corpo no quintal do imóvel em que eles moravam. Os policiais imediatamente foram até o local e, ao chegar lá por uma denúncia, eles flagraram o homem queimando o corpo do recém-nascido em meio a materiais recicláveis. Então, quando ele foi informado, o homem, por alguém que viu os policiais irem no ambiente público de saúde, ele desenterrou o corpo, jogou o corpo do feto em destroços de lixo e ateou fogo. Quando a polícia chegou, ele estava em frente ao corpo, imóvel, encarando o feto sendo queimado em meio aos destroços de lixo. Segundo o homem, a mulher apresentou complicações após o possível parto e foi socorrida no hospital de Regente Feijó, mas ela acabou transferida para Presidente Prudente, onde foi abordada pelos policiais. O casal foi preso em flagrante pelo crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. As investigações continuam e a dupla passará por audiência de custódia. Após isso, no dia 5 de maio de 2026, sobre esse mesmo caso, um artigo da Paraguaçu postou sobre essa investigação de suposto aborto que terminou com a prisão do casal até então por terem queimado o bebê no quintal. A Polícia Civil prendeu eles, O casal foi suspeito e por ter sido descoberto após a mulher dar entrada no Hospital Regional do Presidente Prudente com uma forte hemorragia. Segundo a DEIC, Divisão Especializada de Investigações Criminais, a jovem informou inicialmente que a criança nasceu sem vida e que o companheiro havia enterrado o corpo no quintal da casa onde moram, em Álvares Machado. Ao chegarem no local, os policiais flagraram, então, o homem observando o corpo do bebê ser queimado nos destroços de lixo recicláveis. E no depoimento, então, no dia após, o suspeito confessou que transportou o corpo de Regente Feijó para Álvares Machado dentro de sacos plásticos. Ele admitiu que, ao saber que a polícia estava investigando o caso no hospital, desenterrou o recém-nascido e ateou fogo para tentar sumir com as provas. Ambos permanecem à disposição, então, da justiça e vão passar por uma audiência de custódia. Até então, não tem mais informações sobre esse caso, por ele ser muito atual e recente. Então, outro exemplo é sobre os Estados Unidos agora, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela permite a retomada da entrega de pílulas abortivas, o que no país é de certa forma legalizado pela justiça deles. A decisão restabelece temporariamente a permissão para prescrever mifepristona por meio de telemedicina e a distribuição pelo correio. Isso foi postado, esse artigo, em 4 de maio de 2026.
A Suprema Corte dos Estados Unidos restabeleceu temporariamente nesta segunda-feira, dia 4, uma norma federal, que ela permitiu, então, a prescrição dessa pílula abortiva, que foi por meio da telemedicina e distribuída pelo correio, que foi, assim, anulando uma decisão judicial que havia restringido o acesso ao medicamento em todo o país. Ou seja, teve uma mudança. O juiz Samuel Alito havia emitido uma ordem provisória interrompendo a decisão do 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos, sediado em Nova Orleans, para reimpor uma antiga norma federal que exige consulta médica presencial para a prescrição de mifepristona. O 5º Circuito, então, ele agiu no âmbito de uma contestação a essa regra feita pelo Estado de Louisiana, liderado por os republicanos, que é o partido político. A ação da Suprema Corte, chamada de suspensão administrativa, dá aos juízes mais tempo para analisar as solicitações de emergência de 2 fabricantes dessa mifepristona, o medicamento, para garantir que esse medicamento ele possa ser fornecido, então, por telemedicina e assim pelos correios, enquanto a contestação legal se desenrola nos tribunais inferiores do país. Alito ordenou que Louisiana responda às solicitações dos fabricantes de medicamento até na quinta-feira, dia 7 de maio, e indicou que a suspensão administrativa deve expirar em 11 de maio. A expectativa de que o tribunal prorrogue a suspensão provisória ou decida formalmente as solicitações até essa data. Membro da maioria conservadora do 6º terceiro da Corte, Alito foi designado pela Corte para ele poder supervisionar as questões emergenciais relacionadas a um grupo de Estado que inclui Louisiana. O caso coloca a polêmica questão do aborto novamente diante dos juízes. Há poucos meses das eleições de novembro para o Congresso dos Estados Unidos, no ano de 2024, o tribunal rejeitou por unanimidade uma oferta inicial de grupos e médicos contrários ao aborto para reverter as regulamentações do FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que haviam facilitado o acesso ao medicamento, decidindo que esses autores não tinham a legitimidade legal necessária. Então, a mifepristona, o medicamento para o aborto, recebeu a aprovação regulatória do FDA em 2000. É prescrita, junto com outro medicamento, chamado misoprostol, para assim realizar o chamado aborto medicamentoso, que ele é um método atualmente responsável por mais de 60% de todas as interrupções de gravidez que vem acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. As batalhas elas continuam sobre o direito ao aborto, que ocorrem após a decisão da Corte de 2022, que anulou uma lei deles de 1973 que legalizava o aborto em todo o país. A decisão, essa, fez com que 3 estados decretassem proibições quase totais a esse procedimento de aborto, enquanto vários outros restringiram drasticamente o acesso a ele. A Louisiana processou o FDA em 2025, alegando que uma regra adotada durante a administração do presidente, o democrata Joe Biden, em 2023, que facilitou o acesso à mifepristona, é ilegal e compromete a proibição quase total do aborto no estado. A fabricante da pílula, então, a Deacon Laboratories e a GenBio Pro, que produzem uma versão genérica, intervieram no para defender a regulamentação de 2023, onde o governo atual do republicano Donald Trump se opôs à contestação do Estado, citando uma revisão dessas mesmas normas de segurança e também relativas à mifepristona, de 200 mg. Assim, em abril desse ano, o juiz federal David Joseph, em Louisiana também, se recusou a bloquear essa regulamentação, mas concordou com o governo em suspender o caso até a conclusão dessa revisão que eles precisam fazer. Então, o 5º Circuito ele bloqueou a regra em 1º de maio de 2026. Continuamente, Duran citou que a exortação do Papa Décimo Leão VI, a Igreja é chamada a alcançar todos os povos, assim não se impondo, mas dando testemunho da verdade com a sua caridade. Dessa vez, eu trouxe mais um artigo, não político dessa vez, de âmbito mais judicial, mas mais puxado para a religião. Um bispo, também, dos Estados Unidos, ele exorta que se diga a verdade sobre o aborto. Ele não só mata bebês, mas também fere mulheres. Esse foi publicado em 5 de maio de 2026 também.
O bispo de Anchorie, na Irlanda, Kevin Dohan, disse que o aborto não só mata bebês, mas ele também fere as mulheres na parte mais profunda do seu ser e causa danos morais e espirituais incalculáveis àqueles que o promovem ou participam do mesmo, precisamente porque vai contra a verdade. O Dohan fez uma declaração na homilia da missa celebrada na Igreja Universitária Newman, em Dublin, capital da Irlanda, por ocasião da próxima Marcha pela Vida, organizada pela campanha Pró-Vida. Nessa sua homilia, ele falou sobre a relação entre a ciência, a fé, a dignidade humana, concentrando sua mensagem na verdade sobre o embrião humano e a criança no útero materno. Ele disse que não há conflito entre a verdade da ciência e a da fé, e que o ponto da partida da fé é a palavra revelada de Deus, que para os cristãos atinge a sua plenitude na pessoa e também nas doutrinas de Jesus. No caso, ele aborda que o primeiro princípio da vida é a alma espiritual, pois o bispo disse que os avanços científicos já confirmaram que a identidade genética de um indivíduo já está estabelecida assim que a fertilização ocorre. O que acontece a seguir é um processo incrível de crescimento e desenvolvimento. Com base nisso, o bispo também disse que é teólogo e bioeticista. Disse que quem nega a continuidade essencial entre o embrião e o bebê nasce 9 meses depois. Está negando a verdade. Evocando as reflexões de filósofos gregos como Aristóteles, Sócrates e Platão, ele disse: em todo ser vivo deve existir um primeiro princípio de vida, que explica e governa assim toda a sua atividade. Ele também disse que a ação humana tem raciocínio complexo e a formação de conceitos e realidades que transcendem os limites do mundo material, disse o bispo. Segundo Dohan, isso levou muitos desses pensadores a concluir que o primeiro princípio da vida no ser humano deve ser uma alma espiritual. Ele disse que um corpo vivo, mesmo um tão pequeno quanto um mísero embrião, deve haver uma alma que explique e guie todo o seu crescimento, o seu desenvolvimento e também ações ao longo de sua vida. O bispo disse que tudo no universo não foi só criado por Deus, como encontra seu propósito e significado numa ordem estabelecida por ele. Assim, ele destacou que existe um plano inteligente e que alterar a natureza acarretará sérios riscos futuramente. Em relação à apresentação de um projeto de lei sobre o aborto não só matar bebês, como também ferir as mulheres, ele amplia o acesso ao aborto no país. Surgiram perguntas sobre por que alguns representantes públicos parecem determinados a ignorar a verdade ou até mesmo negá-la completamente. O bispo exortou assim a responsabilidade de fiéis de conhecer o Evangelho da vida, em todas as suas dimensões, e de o testemunhar com confiança, tanto na vida privada como na esfera pública. A gente precisa encontrar novas maneiras de oferecer apoio às mulheres que estão em crise na gravidez ou depois do nascimento de seu filho. Dohan também citou a exortação do Papa Leão XVI. Voltando para o âmbito político, agora aqui no Brasil, o plenário aprovou uma matéria que ela assim proíbe a fixação de cartazes que sejam favoráveis ao aborto nas imediações de estabelecimentos de saúde, de ensino ou religiosos. A matéria ela segue para a sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Foi publicada em 6 de maio de 2026 por Michele Lemes. Foi aprovado, então, em segunda votação, na Câmara Municipal de Goiânia, o projeto de lei 382/2025 do vereador William Veloso, do partido PL, que dispõe sobre a proibição de afixação de cartazes, placas ou materiais informativos com mensagens favoráveis ao aborto nas imediações de estabelecimento de saúde, instituições religiosas e de ensino do município de Goiânia, em determinados locais como unidades de saúde, então, as instituições de ensino e os espaços religiosos. A ideia é para evitar a divulgação de conteúdos considerados inadequados ou polêmicos, que possam ser sugestivos nesses ambientes, para proteger os espaços que lidam com a educação, a saúde e a religião. Eles são vistos como mais sensíveis, pois o aborto não é totalmente liberado no país, sendo permitido apenas em casos específicos, como o risco da vida da mulher, estupro ou anencefalia fetal. Grupos religiosos e conservadores geralmente são contras, enquanto os movimentos feministas e de saúde muitas vezes são a favor da ampliação desse direito.
A proibição de cartazes favoráveis ao aborto em Goiânia evidencia assim como o debate sobre o tema vai além da moral, envolvendo direitos fundamentais como a liberdade de expressão, acesso à informação e a igualdade social. No entanto, essa forma de encerrar o debate ela é meio problemática nessa questão do aborto em geral, porque ao mesmo tempo em que é autoritária, questões como o aborto envolvem mais do que a ciência médica, elas tocam no valor da vida humana e também na responsabilidade social que devemos ter. Reduzir a discussão a um aspecto mais técnico e muitas vezes sendo carregado da ideologia, afasta a população e silencia vozes que também têm o direito e o dever de participar. Uma vez que o impacto das decisões sobre a matança de bebês no ventre de suas mães afeta toda a sociedade. Por isso, é essencial que a gente possa manter o debate aberto, abrangendo todos os aspectos éticos, religiosos, filosóficos, sociais e legais e não deixá-lo apenas em uma bolha social, sendo restrito a uma visão mais burocrática. Mas a pergunta central é o que de fato caracteriza uma questão de saúde pública. No geral, entende-se que problemas de saúde pública afetam coletivamente a população e envolvem os riscos graves, como mortes ou doenças cuja sua magnitude e a severidade justifiquem intervenções diretas por meio do poder público. Assim, seguindo essa perspectiva, se aceitarmos o conceito amplamente aceito de saúde pública, sendo como conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população, os dados disponíveis não sustentam que o aborto seja de fato principalmente o aborto clandestino, que é o alvo da denúncia do argumento que estamos combatendo na nossa sociedade, seja uma emergência dessa natureza no Brasil. Voltando para a questão de saúde, sendo mais especificamente, se pensarmos nesse lado importante da história, o aborto hoje ele não é uma questão de saúde pública, né? Mas por outro lado, a sua descriminalização pode transformá-lo em um. Assim, o aborto ele acarreta riscos significativos para a vida da mãe, a expondo a possíveis transtornos imediatos e também posteriores, como as complicações físicas, sendo elas podendo ser hemorragia, abortamento incompleto, infecção, lesão uterina, doença inflamatória, pélvica, a infertilidade, gravidez ectópica, placenta prévia, partos prematuros, ingestão posteriores e até mesmo, em alguns casos, pode acontecer câncer de mama, que estão associados ao aborto induzido. O aborto incompleto geralmente pode acontecer em abortos que são feitos de forma clandestina, né? No aborto farmacológico, quando a gestação tem menos de 12 semanas, que são 3 meses, com o uso de medicamentos como Citotec, cuja a sua substância é o misoprostol, os efeitos colaterais podem ser catastróficos, podendo causar na mulher anemia grave, coagulopatia, doença hepática ativa, doença cardiovascular, transtorno convulsivo não controlado, aumento de 7 vezes no risco de placenta prévia em gestações futuras e também um aumento de 2 vezes na sua prematuridade para as futuras gestações também. Aumento na incidência de alterações uterinas, redução definitiva de fecundidade em 7,8% dos casos em que ocorre. Esses fatores, eles podem transformar a legalização do aborto em uma porta aberta para um grave problema de saúde pública. Esses problemas físicos no aborto, ele representa acima de tudo uma agressão à própria mulher, impactando sobre os atendimentos psicológicos que certamente exigiriam maior atenção do nosso poder público em caso de descriminalização do aborto. Também seriam devastadores. A médica Luciana Lopes, em palestra no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ela destacou que os riscos psicológicos associados ao aborto incluem 260% mais hospitalização da mulher na psiquiatria, 138% maior incidência de depressão, 60% maior estresse pós-trauma, 7 vezes mais tendências suicidas, de 30% a 50% mais disfunção sexual. Outros efeitos incluem sentimentos de culpa, medo, isolamento e solidão e problemas nos relacionamentos futuros que ela pode ter. Não se pode ignorar o vasto universo de problemas físicos, mentais e sociáveis que são irreversíveis decorrentes da legalização dessa prática desumana.
O aborto não promove a saúde, enquanto a gravidez sim. O nascimento de filhos é amplamente reconhecido, tanto pela mastologia quanto pela oncologia, como um fator que ele seja benéfico para a saúde sexual e reprodutiva da mulher. Ter filhos também reduz o risco de câncer de mama, como demonstram inúmeras pesquisas científicas, sendo essa informação inclusive amplamente divulgada na campanha do nosso tão conhecido Outubro Rosa. Este fato não é segredo. A amamentação, por exemplo, já é reconhecida como um fator que ela diminui o risco de câncer de mama, assim enquanto, de um lado, discutimos as mortes maternas decorrentes da prática do aborto, de outro lado, falamos sobre, então, a promoção da saúde através do processo natural, então, de ter filhos. Bom, a questão da religião afro-brasileira, então, a gente tem a Candomblé e a Umbanda, que acabam sendo duas religiões que não têm uma posição única e nem rígida, igual às outras que foram citadas. Dentre essas duas religiões, dentro delas, eles acabam valorizando a questão do equilíbrio e o bem-estar da mulher. As decisões, elas acabam sendo práticas e não contextualizadas igual nas outras, tipo o judaísmo, a questão da Igreja Católica e dentre essas que foram faladas aqui. Eles acabam também não tendo aquela concentração numa condenação mais rígida, igual às outras. Então, eles não acabam julgando a mulher daquele sentido de estar errada e nem de estar certa. A questão do judaísmo, então, depois da religião que eu falei, afro-brasileira, que tem a Candomblé e a Umbanda, a gente tem o judaísmo, que ele possui uma abordagem mais relativa em comparação das outras tradições que eu falei e que a minha colega Evelyn falou também. Então, no judaísmo, a vida ela acaba sendo mais valiosa da mulher e não do bebê, né, do feto ali. O feto ele acaba não tendo o mesmo status da mãe. Eles priorizam, então, ali a vida da mulher, a saúde dela, né, o bem-estar da mulher, da mãe. E o aborto no judaísmo, ele acaba sendo, como que eu posso dizer, em várias situações, ele acaba sendo permitido, tipo, em questões psicológicas da mãe, o bem-estar da mãe ali. Então, no judaísmo, ele acaba sendo permitido, essa questão do aborto ali. E também no judaísmo existe uma hierarquia de direitos, favorecendo no meio ali a dignidade da mulher. Bom, dentre as religiões que foram faladas, a gente também tem influência rigorosa no debate político em relação à grande influência na discussão do aborto e dos direitos reprodutivos da mulher, onde no direito ele acaba tendo diferentes religiões. Nenhum direito ele acaba sendo absoluto, ele acaba se aplicando à ideia do empoderamento, da empoderação, onde o juiz ele acaba fazendo com que haja equilíbrio entre ambas as partes. Oi, eu me chamo Evelyn e vou apresentar como as diferentes religiões enxergam o aborto. Vou começar pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem uma visão bem rígida em relação a isso, porque a vida é sagrada. Desde a concepção, desde que uma mulher descobre que ela está grávida, ela precisa gerar, ela precisa cuidar, ela precisa amar essa criança. E não abre exceções para o aborto. Na Igreja Evangélica, ela tem um pouco... como é que eu posso dizer? Ela é um pouco mais flexível em relação a isso. Por quê? A mulher tem a escolha se a vida dela está em risco, se a gestação dela foi feita com um abuso sexual, se o bebezinho que está na barriga, o feto, que ainda não é um bebê, vai desenvolver alguma doença que no final da gestação ele não vai resistir, aí a mulher vai acabar gerando, amando, querendo aquele bebê, mas quando ele nascer ele não vai, né,
resistir, aí ela abre exceções para esses certos casos, né? Diferente da Igreja Católica, que não abre exceções para nada. Daí temos o Espiritismo, que ele tem uma visão um pouco mais flexível, bem mais flexível que essas duas que eu citei. Porque, para ele, a vida continua sendo sagrada. Continua, né, prevalecendo. Mas, ele tem uma visão um pouco diferente. Por quê? Ele dá mais valor ao processo espiritual. De como essa criança vai ser tratada, de como essa criança vai crescer, se ela vai realmente ser amada, aí ele dá umas exceções para isso. E também ele pensa um pouco na vida da mulher, se ela vai ter transtornos psicológicos em relação a ter esse bebê, ter essa criança. E seria isso que eu queria explicar dessas 3 religiões. Dentro dessas 3, 2 são bem parecidas, uma é um pouco diferente, e agora minha colega vai explicar sobre mais algumas religiões. Daí vamos ver como é que vai dar. Obrigada pela atenção, e seria isso da minha parte. Então a gente pode concluir que o aborto no Brasil ele é um tema muito complexo e sensível, porque envolve questão jurídica, social, religiosa, ética e de saúde pública. Apesar dele ser considerado como um crime pela lei brasileira, né, existem exceções previstas, como nos casos de estupro, risco de vida da gestante e a má formação do feto. O debate ele também envolve princípios importantes da Constituição, como o direito à vida, a dignidade humana, a autonomia da mulher e o direito à saúde. Além disso, muitos especialistas eles falam que a criminalização não impede a prática do aborto, mas pode aumentar os riscos dos procedimentos clandestinos, principalmente os riscos para a saúde da mulher. Quando observamos em outros países, percebemos que existem diferentes formas de tratar desse tema. A França, por exemplo, ela permite o aborto de forma mais ampla. A Alemanha exige aconselhamento obrigatório de profissionais e da própria família. E nos Estados Unidos, cada estado, como ele tem autonomia, né, cada um possui a sua própria legislação. Né? Alguns permitem, alguns não permitem. Também a gente viu casos que marcaram o Brasil, como o da menina de 10 anos, vítima de estupro da própria família. O caso das clínicas clandestinas, que teve também, que mostraram um desafio envolvendo a violência, o acesso à saúde e a atuação da justiça nesses procedimentos. Né? Por isso, o aborto ele continua sendo um dos assuntos mais debatidos no país, dividindo opiniões e exigindo reflexão, respeito e responsabilidade diante das diferentes visões presentes na sociedade. Eu vou falar sobre um caso real de uma menina de 9 anos que aconteceu no Espírito Santo e que ela havia sido abusada pelo próprio tio dela desde os 6 anos de idade. Esse caso teve uma grande repercussão, pois pelo formato da barriga dela, pelos sintomas, a tia dela resolveu levar ela no hospital e os médicos viram que ela estava grávida. De tanto insistir, eles pediram para ela e ela contou que havia sido abusada pelo próprio tio dela desde os 6 anos de idade. Então a família dela optou por abortar a criança. Nesse tempo que elas ficaram antes de ser confirmado, muita gente já meio que sabia disso, então dezenas de pessoas foram até a casa da avó dela e meio que pediram para não ter o aborto. O aborto foi pedido então e um hospital se negou a fazer o aborto. Então foi entrado com outro pedido, ela teve que sair da cidade dela e ir para outra cidade, então foi aceito.
No dia que ela veio fazer o aborto dela na outra cidade, muitas pessoas estavam lá na frente, chamando a menina de assassina, os médicos, e havia dezenas de pessoas fazendo protesto para que não tirassem a vida do feto. Então isso ganhou uma grande repercussão também por causa disso, porque a menina estava num momento vulnerável dela e muitas pessoas atacando, chamando ela, os médicos de assassino. E o caso teve grande repercussão, pois até o Whindersson Nunes se pronunciou. Ele disse que prestaria ajuda psicológica para ela até os 18 anos. E a Bruna Marquezine também se pronunciou sobre o tio dela ainda não ter sido preso. Demorou um pouco para ele ter sido preso, ele foi encontrado em outra cidade, foi bolado todo um plano ali com os detetives, o investigador, e eles conseguiram prender ele. Não se sabe o quanto de tempo que ele pegou, mas eles postaram que a menina conseguiu fazer. Foi feito o aborto através de uma injeção, uma vacina, alguma coisa assim. E foi expulso o feto, foi feita a curetagem e a menina seguia bem. Com tudo isso, a imagem dela, infelizmente, foi divulgada por uma mulher e ela teve a opção de mudar de nome e ela teve a opção também de não voltar para a cidade natal dela, onde isso aconteceu. Então ela mudou de nome e ela vai ter para sempre o aluguel dela pago aonde ela ficar. Com isso, a menina ela segue bem, né? Então deu tudo certo. Então eu acredito que quando uma criança ela precisa enfrentar uma violência, isso não é uma proteção. Tem alguma coisa muito errado nisso. A gente tá falando de uma criança que sofreu violência e sem o consentimento dela. Ela vai carregar consequências físicas quanto psicológicas. E a nossa prioridade é dever cuidar da proteção e respeito à sua dignidade. E também é importante lembrar que nesse caso não foi uma escolha da criança. A gravidez não foi uma escolha dela. Então a gente tem que ter em mente a falta do consentimento e o impacto que isso pode causar na vida dela. São traumas que ela vai levar pro resto da vida. Não faz sentido exigir de uma criança uma responsabilidade que nunca foi escolha dela. Prolongar essa gestação é prolongar uma situação de dor e sofrimento. Eu acredito que existem várias partes de religião, de moral e ética. Um exemplo, mas o feto já está sendo gerado, se tirar a vida da criança, isso é injusto. A ideia de 2 vidas, né? Que 2 vidas devem ser preservadas. Porém, eu acredito que em um caso como esse, a gente precisa considerar a vítima que foi violência de abuso sexual. E a gente precisa considerar os impactos causados pela gravidez em alguém tão jovem.